és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno do louvor. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno do louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno do louvor. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno do louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Aleluia. 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 Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. 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 Aleluia.
te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome. Rendemos graças e louvor a quem é digno de toda a honra e de toda a glória. Porque no teu nome todas as coisas são possíveis e viáveis. Aquilo que é bom emana de ti, e aquilo que não é bom só existe por causa que alguém decidiu lhe ausentar de suas decisões, de suas movimentações, Senhor. Vem, meu Deus, sobre esse ambiente, sobre o lar, sobre os lugares onde os meus irmãos estão firmados nesse momento, acompanhando o que está sendo liberado aqui, através dos estúdios do Mevan Ibirapuera. Que os meus irmãos, Senhor, sejam tocados pelo poder do Teu Espírito Santo e que haja sobre eles um mover sobrenatural, além de toda e qualquer medida, além do que se pode justificar, porque é isso que o Senhor faz. O Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos. É como se o Senhor nos provocasse sempre a esperar mais. Não porque somos insatisfeitos ou porque não reconhecemos todos os seus feitos, ó Deus, mas porque o Senhor é sobre nós. Porque o Senhor é sobre nossa casa, porque o Senhor é sobre o que nos diz respeito. Vem, Jesus, vem aqui, toma o teu lugar, assume o protagonismo, Senhor, de tudo que for liberado aqui, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, aonde a minha voz está sendo ouvida nesse momento, aonde os acordes, meu Deus, estão sendo ouvidos nesse momento, onde através da dedicação aqui nessa sala minha, do Tiago, do Fio, a gente possa fazer a diferença na vida daqueles que talvez estejam aflitos, caminhando em dificuldade, caminhando em tantas questões. Vem, Jesus, sobre nós e nos leva segundo o seu mover, a sua rotina, a sua voz, o seu cuidado e o seu zelo além. Nos faz perceber, Senhor, todo o processo, todo o caminho, e enche-nos de esperança através do Teu Espírito Santo, que sonda todos os ambientes, todos os lugares, que sonda todos os corações, o interior dos Teus filhos, e conhece no nível de detalhe tudo aquilo que lhes diz respeito. Que seja um tempo de revelação, que seja um tempo de amor e de pacificação, que seja um tempo aonde o Teu Espírito governe eternamente, assim como o Senhor é, sem noção de dias. Desde antes que houvesse qualquer coisa, o Senhor já era. Hoje o Senhor é. No futuro o Senhor continuará sendo. Vem, Jesus, e acende essa chama dentro da Tua igreja e faz com que os Teus feitos sejam conhecidos entre as nações a partir do que o Senhor quer ser conhecido, para que todo louvor e toda glória sejam dedicadas a Ti. O homem não foi feito para ser adorado, mas o Senhor foi feito. O Senhor não foi feito, o Senhor é, o Senhor existe, o Senhor não existe, o Senhor é, o Senhor é capaz de deter e receber toda a adoração da face da terra, do universo. Nos ensina, Senhor, a Te olhar com olhos de expectativas, fundamentados na Tua grandeza, porque assim aprendemos sobre o Teu coração, aprendemos sobre a Tua vida, aprendemos sobre a existência, aprendemos também sobre nós, aprendemos sobre nossos familiares, aprendemos sobre tantas pessoas à nossa volta que precisam Te conhecer, mas só viverão isso se nós aprendermos de verdade quem o Senhor é e nisso possamos descansar.
emanando águas vivas, jorrando águas vivas, levando pessoas para mais perto de Ti. Leva-nos, Senhor, leva-nos aonde o Senhor quer e faz-nos perceber o quanto que És bom, porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia, ela dura e permanece para sempre. E se permanecemos em Ti, não seremos confundidos de maneira alguma, porque essa é a grande questão. O Senhor conosco, a gente no Senhor, você conosco, Jesus, a gente em você, nós no Pai, todos nós no Pai, Ele em nós. É um fluxo virtuoso, que nesse fluxo virtuoso a gente possa desfrutar do Teu amor e do Teu cuidado. Desfrutar de quem Tu és. Nós desfrutamos de quem Tu és, Jesus. Vem, Jesus, e toma o Teu lugar. Vem, Jesus, e toma o Teu lugar. E toma o Teu lugar. Vem, Jesus, Vem, Jesus, e toma o Teu lugar. toma o Teu lugar. Vem, Jesus, e toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Vem, Jesus, Vem, Jesus, e toma o Teu lugar. toma o Teu lugar. Vem, Jesus, Vem, Jesus, vem dançar. Vem, Jesus, vem, Jesus, e toma o Teu lugar. toma o Teu lugar. Vem, Jesus, Vem, Jesus, e toma o Teu lugar. Teu lugar. Toma o Teu lugar, amado Rei. Toma o Teu lugar, amado Rei. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar, amado Rei. Amado Rei. Nós Te desejamos, nós Te desejamos. Toma o Teu lugar, amado Rei. Toma o Teu lugar, amado Rei. Toma o Teu lugar, amado Rei. Nós Te desejamos, nós Te desejamos. Toma o Teu lugar, amado Rei. Toma o Teu lugar, amado Rei. Nós Te desejamos, nós Te desejamos. Toma o Teu lugar, amado Rei. Toma o Teu lugar, amado Rei. Nós Te desejamos, nós Te desejamos. Toma o Teu lugar, amado Rei. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar, amado Rei. Toma o Teu lugar, amado Rei. Nós Te desejamos, nós Te desejamos.
toma o teu lugar, amado Rei. Aleluia. Aleluia. Nós caminhamos debaixo de palavras liberadas sobre nossas vidas, acreditando em tudo que o Senhor está fazendo e promovendo em nossos dias. Lives como essa promovem o nome de Jesus. Nós fazemos isso para que nós possamos nos mover, nos manifestar segundo a vontade de Deus e que, em nome de Jesus, tudo que for liberado aqui transborde na sua vida. Tudo que for acontecendo aqui transborde na sua casa, naquilo que lhe diz respeito. E que você possa viver isso com verdade e intensidade. Pegando todas as palavras, absorvendo tudo que está sendo falado, que está sendo dito e fazendo com que a expressão da sua vida para com Deus seja firmado numa fé cotidiana, uma fé de todo dia, uma fé que não muda conforme a circunstância e o tempo, uma fé que está firmada na rocha. Nós somos gratos a Deus pela sua vida e queremos seguir caminhando, acreditando que aquilo que o Senhor promoveu na nossa unidade seguirá acontecendo para a glória de Jesus. E você pode participar entrando no chat. Muitas pessoas já estão deixando seus comentários, seus bom dia ali. Você pode entrar ali, dar um glória a Deus aí, crente, aleluia. Deixa sempre a gente saber que você está aí interagindo e participando. No meio disso a gente vai caminhando e entendendo também o que o Senhor está comentando aí com você, assim como pessoas já começam a colocar aquilo que está vivendo, a forma que está vivendo. Tem pessoas colocando pedidos de oração e no meio disso a gente vai interagindo na medida do possível. E a gente observa tudo que é escrito. E a gente fica feliz em saber que você também entrou ali, deixou o seu like ali, clicou no joinha, compartilhou esse link nos grupos de WhatsApp onde você está, fazendo com que mais e mais pessoas tenham acesso àquilo que está sendo liberado através dessa plataforma. A ideia é que a gente siga sempre com lives durante uma semana e hoje nós estamos no segundo dia. E no decorrer da sequência dos fatos, no decorrer dos atos, no decorrer dos assuntos, nós falamos primeiro sobre onde o choro é uma semente. E hoje nós vamos falar sobre processo, que é conhecido como o caminho da esperança. O processo, que é o caminho da esperança, nos leva a submeter-nos ao processo. E ao nos submetermos ao processo, percebemos que isso é um sinal de fé, não de fraqueza. Sinal de fé e não de fraqueza. Sabe por quê? Porque é expansão. Conhecer no caminho da esperança, submetendo-se a Deus, nós somos elevados a um outro patamar, muito além do que a gente mesmo pode se justificar, do que a gente mesmo pode conseguir com as nossas forças, fazer conhecido diante dos homens ou diante de Deus. Olha esse texto que está em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 24. Nos diz assim o texto: O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção. Por isso, esperarei nele. E olha o que diz, versículo 25. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovens,
ao jugo da disciplina. Depois você dá uma lidinha em Lamentações 3 inteira. Você pega versículo por versículo, você vai vendo que é um desenrolar extraordinário. Esse texto, ele revela a misericórdia do Senhor e ela nos sustenta em dias escuros, lembrando que o processo de Deus não é castigo. Alguns entendem processo como castigo, mas de verdade é um cuidado de Deus. E processos é pra gente. Deus não precisa de processo. Ele diz, aconteça e acontece. Nós que precisamos disso para a compreensão, para a reviravolta, para a mudança, para o reposicionamento. Mas o Senhor faz além. No meio desse contexto, Hebreus, capítulo 12 também, fala sobre uma explicação e nos apresenta isso. Que aquilo que dói no momento carrega em si a autoridade de frutos de justiça no tempo certo. Pois uma dor momentânea produz um caminho ainda mais excelente. O processo de Deus é como a lenta germinação de uma semente no escuro, que é invisível por fora, mas viva por dentro. Se é invisível por fora e é viva por dentro, como administrar isso? Como se mover disso? Olhando para dentro é onde você vai perceber o crescimento, a intenção e a verdade, que para fora logo será a revelação, diante dos olhos de muitos. Preste bem atenção, hoje eu vou falar muito sobre isso, que vem para dentro num caminho que se resolve e logo transborda para fora naquilo que é resolvido. Seja ousado em olhar para dentro. Seja ousado. E nessa ousadia permita que o Senhor venha e coloque tudo em ordem. Por dentro, depois para fora. Porque o que o Senhor faz começa por dentro e depois acontece por fora. Não queira que o Senhor resolva por fora aquilo que por dentro ainda é bagunça. Não quero que o Senhor organize por fora aquilo que por dentro ainda não encontrou resolução. Seja honesto e verdadeiro, inclusive nas suas orações, que às vezes pede para que o mundo à volta mude e continua sendo a mesma pessoa. O maior ato de fé é orar, dizendo: Senhor, transforma a minha vida, me renova, muda o meu coração, muda as minhas atitudes. E a partir desse renovo você vai entendendo que o que vai acontecendo adiante é mais do que você pode justificar pelas suas próprias forças. Muitos querem a promessa sem passar pelo processo, mas o caráter é algo extraordinário, porque ele não floresce sem passar pelo crivo do tempo. José suportou o calabouço antes do palácio. Moisés suportou o deserto antes de libertar o povo. Davi suportou a caverna antes do trono. O processo de Deus é incubadora do destino. Guarde isso com você. O processo de Deus é a incubadora do destino. É como se no processo você entendesse, conforme você vai vivendo ele, que as coisas estão rumando. Mas logo ao passar pelo processo de Deus, você vai olhar para trás e vai dizer: agora eu entendi. Agora eu entendi. As nossas aflições, as nossas ansiedades estão em não entender, em não compreender. Há quem viva uma vida inteira para desfrutar de algumas coisas na vida. Desfrutar de algumas coisas na sua existência. E quando conquistam, não conseguem desfrutar. Não entendendo que o caminho para se chegar em alguns lugares era mais importante do que propriamente a linha de chegada. Quando você aprende a desfrutar do processo, você não tem outro entendimento em si, a não ser desfrutar dele, mais do que a linha de chegada. Porque para muitos a linha de chegada é a idolatria, é o objetivo. Pastor, mas o objetivo não é chegar? Com Jesus você chega, fica tranquilo. Mas não crie falsas expectativas.
Não crie falsas linhas de chegada. Não crie expectativas em pessoas, irmão. Não faça isso. Que as suas expectativas estejam no Senhor. Pessoas vão continuar sendo pessoas, gente vai continuar sendo gente, isso não muda. Agora, quem não muda na sua perfeição é o Senhor. Então, quanto mais você adentra nisso, compreendendo que o processo de Deus é uma incubadora do seu destino, você vai passar por ele e vai vencer. Porque vai ser livre de opiniões. Vai ser livre de tantas coisas à sua volta. Podendo descansar, inclusive. E o Senhor hoje está promovendo um renovo nesse caminho de esperança na sua jornada, te levando além, fazendo com que você viva o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, que venha o Evangelho do Reino sobre nós e nos leve adiante, em nome de Jesus. Estou no meu jardim. Tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim. Tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular, teu jardim particular, Teu jardim particular. teu jardim particular. Aleluia. Essa música teve um grande significado na minha fé. Lá em 2012, Deus me... uma experiência extraordinária com essa música. É absurda. Eu ouço ela. Todo mundo tem uma playlistzinha assim, histórica, né?
né? Tinha uma música que em algum momento pega e faz a gente lembrar de tantas coisas. Essa música tem uma história muito doida da minha vida, na vida da Viviane. E quando a gente acessa essa playlist, né, a gente acessa a história em torno dessas músicas, dessas canções que até hoje são entoadas em cultos e ajuntamento e todo mundo logo sai cantando. Eu acredito muito no registro. Tem coisas que são feitas para o tempo presente, tem coisas que são feitas para o futuro. Quando você escreve um livro, quando você grava uma música, quando você se permite compor de alguma forma ou de algum jeito, você acaba escrevendo cartas para o futuro, sabia? Você acaba usando da arte para dizer para frente, ó, tem umas coisas aqui que foram importantes no que a gente está fazendo. Se você acessar aí agora @Ibira Music, você vai ver que tem uma plataforma nossa aqui, composta pelos irmãos. Nós estamos desenvolvendo ela não está concluída, não está pronta, mas com o passar do tempo ela vai tomando forma. E ali nós temos uma música gravada, logo já está vindo a outra música também. Você acompanha lá no Spotify, se digita lá Ibira Music. Você acompanha no YouTube Music, na Apple Music, em todas as plataformas, no Deezer. Tantas pessoas, né, têm acesso a isso devido a planos de celular que dão acesso, e outros mesmo são assinantes, ou mesmo quem tem planos gratuitos. É só você digitar, você vai lá, curte, compartilha, ouve do que temos vivido. Interessante que essas cartas para o futuro, elas vão além do que a gente mesmo pode entender. Você imagina que em algum momento, filho, Paulo escreveu uma carta aos Efésios, né? Carta de Éfeso. Ela carrega em si uma propriedade absurda, tanto que compõe esse cânon bíblico que nós conhecemos. E ali dentro Paulo estava falando a algumas pessoas. Eu não acredito que ele tinha dimensão que isso iria longe. Talvez se ele soubesse que iria tão longe, ele teria apagado alguns dizeres. Ele teria, passado uma borrachinha dizendo, meu Deus do céu. Ele não teria, se ele soubesse que a carta a Filemão iria vazar, acho que ele não teria escrito. E lá ele fala assim, ei, tu me deve. Ele olha e diz o seguinte, só para lembrar, você me deve a sua vida. É uma carta. E uma carta enviada para alguém se tornou uma carta para o futuro. E hoje, quando eu leio essa carta, quando eu ministro sobre ela, quando eu falo sobre ela, é impossível não se constranger pelo que ela significa. Porque é um testamento. Nós conhecemos assim, Novo Testamento. E estando testamentado, a gente só tem que acessar e viver. Às vezes a gente tolera muito a palavra de vitória, que Deus vai me tirar de lugares, e vai me colocar em outros lugares, e vai derrubar os meus inimigos, vai fazer um monte de coisa e tal. Agora a gente não suporta o fato de que Paulo escreveu aquela carta para mim e para você. E a gente pode acessá-la nisso também como parte do processo de Deus na nossa vida. Nesses domingos mesmo, acho que foi nesse último, não sei quando que você está assistindo esse vídeo, eu comento sobre uma carta também, no Novo Testamento. Tiago. Tiago é maravilhoso porque ele descreve coisas que nos confrontam diretamente e nos levam à ação. Quando você estiver muito fora da casinha, assim, muito espiritual e não conseguir se conectar com a realidade, todo mundo começar a dizer, ei, volta um pouco para a casinha, leia Tiago. Vai lá em Tiago e diz, eu vou ler isso aqui, vou pegar versículo por versículo e vou me conectar a uma realidade, a um exemplo que é provocativo, mas é algo que nos leva a esse lugar de submissão. E olha que interessante, nós estamos falando sobre o caminho da esperança. Ao falarmos sobre o caminho da esperança, nós precisamos entender que
Não devemos mudar de rota, mudar de roteiro por causa de convenções, por causa de coisas que se conectam e mais cedo ou mais tarde não vão fazer mais sentido. Desonra é algo grave. Rebelião é pior do que feitiçaria, biblicamente. E olha que um feiticeiro é discriminado dentro de igreja. Mas quem promove rebelião acaba sendo pior. E quem ovaciona, quem promove rebelião, acaba se tornando igual ou pior, porque não mede as consequências dos seus atos. Nesse caminho da esperança, nós entendemos que o processo é nosso e devemos passar por ele. O Senhor, repito, não precisa de processos, nós precisamos. E quem tenta escapar do processo perde a raiz, a base daquilo que Deus quer firmar. Porque é lá, no processo, onde as coisas estão fundamentadas. Submeter-se ao tratamento do Senhor não é humilhação, mas é confiança. Se não é humilhação e é confiança, como é que a gente lida com isso mesmo? Aproveitando a oportunidade. Um dia eu ensinei um texto e eu acho que fiz alguns cortes, alguns posts sobre isso. Se você procurar lá no meu Instagram, @IsraelValtric, você vai encontrar, eu estou falando sobre um contexto de humilhação. Há pessoas que acham ter o direito de humilhar a outra pessoa pelo que sabe, ou pelo que entendeu, pelo que viu, ou pelo que... Não, eu não entendo dessa forma, não. O fato da minha linguagem ser direta nunca foi pejorativa a fim de humilhar alguém. Agora olha que interessante. Me relacionar com as pessoas não é deixar com que elas me humilhem, porque isso não é bíblico. Agora, se eu me humilhar a Deus, aí eu vou encontrar coisas extraordinárias. Não é se eu for humilhado por alguém. Escute, ninguém tem o direito de te humilhar. Seus filhos crescidos não têm o direito. Eles lhe devem respeito. Seus filhos pequenos lhe devem respeito. Ah, pastor, mas a educação que eu aplico neles é a educação positiva. Eu já vi filhos de educação positiva agredirem seus pais. E já vi pais que não são adeptos de educação positiva conseguirem conduzir os seus filhos debaixo de exemplo de palavra de Deus, sem carecerem de agressão física. Parece que são dois polos extremos e não existe um meio adequado, correto para isso. A Bíblia afirma limites e termos que são estabelecidos pelos pais. E sobre isso há grande responsabilidade. Entenda, se eu me humilho na presença de Deus, Ele me exalta. Se eu me deixo ser humilhado por outras pessoas, talvez eu não estou vivendo e não estou permitindo que outras pessoas vivam o que Deus tem para elas também. Talvez eu só esteja num canal de opressão, só esteja num ambiente de opressão. E, querido, não é ambiente de opressão, não. Deus não levanta um ditador para subjugar o outro ditador. Deus não levanta um ditador para destituir o outro. Se é libertação, a ditadura cai por terra. E se levanta então um governo justo, um movimento justo. Debaixo dessa justiça, compreenda, você pode viver em torno da estética da fé, ou você pode viver a verdade dela, sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum tipo de crise, choro ou rancor, porque o Senhor é contigo. Entenda. Mergulhe nesse lugar e não tenha medo. É a certeza que nós precisamos ter de que a mão que poda também rega. A mão que poda também rega. A mão de Deus que poda também rega. A mão que promove a dor, ela promove a cura. A mão do Senhor que dá o cenário objetivo, adequado para a gente se sujeitar. É a mão que resolve. Deus não gera um problema para depois a gente ter que dar um jeito com esse problema, ter que resolver na força do nosso braço. Ele é a própria resolução. Ele é o próprio movimento de resolução. Ele é suficiente.
Essa mão, ela fere para curar, mas jamais abandona, está sempre presente, está sempre conosco. A disciplina, mesmo dolorosa, é uma expressão de amor. Porque se ela carrega em si uma expressão de amor, a disciplina logo é maravilhosa, é boa. Porque o Senhor corrige a quem ama. E se Ele corrige a quem ama, Ele usa esse caminho de esperança para nos revelar o seu coração. Mesmo em dificuldades, em problemas e limitações, Ele vem e nos revela o seu coração. Mais do que resolvedor de problemas. Porque nós temos problemas. Você quer escrever aí no chat agora? Eu tenho problemas. Deixa eu confessar para você aqui. Eu tenho problemas. Eu tenho problemas. Eu tenho dificuldades. Eu tenho questões que eu consigo resolver. Tem outras que eu não consigo. Tem coisas que eu me esforço no meio do caminho para resolver e não sei como. Tem coisas que essa semana, coisas de altíssimo, coisas delicadíssimas que eu tenho que dar jeito. Eu não sei como ainda. Coisas que a gente vai vivendo e vai passando. Pastor, mas tá amarrado, o senhor tá aí falando que tem problema. Eu vim aqui receber uma bênção aqui nessa live. O senhor tá falando disso. Bem-vindo à realidade. Deixa eu tirar uma vendinha do teu rosto religiosa. No mundo vós tereis aflições. Mas não tema, disse Jesus, porque eu venci o mundo. Você tem problema? Não tema. Tá tudo no controle dele, não tem nada fora do controle dele. Mergulhe no Senhor, porque nele há resolução. E na resolução nós somos completos e tratados, moldados, aperfeiçoados, desenvolvidos, e é a vida que segue adiante, glorificando o nome do Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Receba a cura de Deus aí agora. Confio em ti. Receba a cura de Jesus aí. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Eu creio que tu és a cura.
Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Ei, nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Sim, Senhor. Como nós precisamos de ti. Tá vendo? Tantas coisas acontecendo à sua volta, e quando você declara a palavra, quando você proclama quem Deus é, tudo encontra sentido e esperança. Tudo encontra sentido e esperança. Essa semana eu fui fazer uma visita num hospital e... Irmãos, acho que eu fiquei lá mais de 3 horas. Muito mais. Foi muito bom estar sentado, conversando as coisas de Deus dentro do hospital. Poltroninha, uma cama, um querido amigo junto e a gente conversando. Foi tão bom. Mas no hospital, pastor, no meio de uma debilidade, de um problema, de uma questão física que estava sendo resolvida ali, um procedimento complexo, Deus veio na sala daquele quarto e foi tão bom estar sentado ali. Logo quando termina e a gente não viu o tempo passar, e aquela noite ainda eu iria trabalhar, e logo pensando já, porque no outro dia cedo, compromisso aqui na igreja, era um sábado. Quando eu desço o elevador, me deparo com algumas pessoas no hall daquele hospital, ali no Morumbi. E passo para as pessoas, vou fazer o pagamento do estacionamento daquele lugar. Quando faço o pagamento, já vou aguardar o carro vir, através da gestão do estacionamento daquele ambiente, daquele prédio. E enquanto estou, logo uma daquelas pessoas se dirige a mim e pergunta: pastor Israel? Eu olhei, não o conhecendo. Eu tenho dificuldade com fisionomia, não é normal para mim. Tem gente que tem uma graça de Deus. Deixa eu contar uma coisa para você. Se a minha Viviane, ela olha para alguém uma vez na vida, ela grava aquele rosto daquela pessoa por 10 anos. Pessoa, acho que até mais, viu? Já tive experiência até demais. Ela viu aquela pessoa uma vez, ela diz: você quer fulano? De tal lugar, assim, 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 assim. Eu não. Eu tenho problema com isso. Tenho problema com isso. E não é pouco. Obviamente, o irmão que me falou isso não me veio à memória. Aí a gente olha e diz: oh, tudo bem. Aí eu já vou puxando assunto para descobrir de onde, né? Se me chamou de pastor, crente, no mínimo. Ou já me viu
de alguma forma, ainda que não seja crente, no exercício. Tem pessoas que me conhecem por causa de velório, por causa de casamento, por causa de aniversário. É N os lugares, né? Quanto pastor. Mas a fala foi, pastor, eu lhe vi lá na igreja, eu já fui umas 3 vezes com a minha família. Nossos filhos amam estar no Kids, um ambiente maravilhoso, professores queridos. Eles moram bem longe da igreja, bem longe. E devido a emprego, trabalho, logística, às vezes não conseguem estar toda semana, mas tem se aproximado. Essa foi a fala desse irmão. E logo ali, aquele momento se converte em oração. Em oração pela fala acerca da sua esposinha que estava doente, ainda sem diagnóstico, sofrendo, dores terríveis, um desconforto absurdo, e ainda aqui internada aguardando determinados exames e desfechos. Por que eu falo isso para você? Porque eu não fui naquele lugar por causa desta família, desse movimento específico. Eu fui naquele lugar porque eu estava à disposição de um amigo. E não fiz prosélito disso. Eu não faço. Se você olhar aí os stories, você vê que eu estou falando aqui da calça do fio. Você descobre o que isso significa. Falando do Tiago com desengripante na mão, um bolo e um café. O que isso tem a ver? A soma desses fatores. A gente é muita resenha aí, irmão, dos bastidores. Deixa eu te contar. Eu só fui lá para estar com um amigo. Logo o Senhor me aponta a se mover em favor de outra pessoa que não estava nesse roteiro. Sabe? Bondade é algo que transborda. Quando você se faz disponível ao que Deus tem, seja lá o que for, seja o compromisso que você estiver fazendo, seja o que você estiver fazendo, a forma com que você estiver fazendo, o Senhor é presente naquele lugar. O pastor Anderson aqui na igreja, esposo da Ju, ele é muito querido, muito amável. Ele me contava ontem pela manhã sobre os feitos acerca de uma corrida que mal aconteceu, porque o irmão que foi correr junto estava com problema no pé e não conseguiu correr. E eles contando aquilo num bom humor extraordinário, porque acabaram tendo um tempo maravilhoso no Senhor por uma coisa que não deu certo. O Fio tem cooperado com o discipulado de jovens aqui na igreja porque ele dá aula de basquete. E eu sei que não é só uma aula de basquete, porque se torna uma amizade, se torna uma resenha, se torna um estar junto, e logo se torna um conselho, se torna uma fala, se torna um movimento. Assim como tudo que o Tiago faz, assim como tudo que o Cleiton faz, que a pastora Cid faz, que a minha Vivi faz. Tem hora que a gente encaminha as coisas para um determinado rumo e o Senhor vem e transforma aquele caminho em um processo na vida de alguém que acaba fazendo com que esse processo também reverbere na nossa vida. Houve momentos na minha história recente em que eu estava com algumas dificuldades complexas, ainda não tinha encontrado saída e pouco estava encorajado para me mover. Quer ver como o Senhor nos dá a oportunidade para viver coisas que às vezes doem e precisam ser colocadas para fora. Dificuldades para resolver questões financeiras. Sim, irmão, tem hora que é difícil. Mas olha que legal. Aparece uma pessoa na minha frente e diz: pastor, o senhor ora por mim porque eu estou passando por isso lá na empresa, está acontecendo isso e eu preciso de um milagre. A primeira coisa que vem à mente, filho, é a insuficiência de provocar um milagre por coisas que para nós, às vezes, não são bem resolvidas. Mas aí a gente lembra que o que a gente está vivendo, o que a gente está fazendo... Irmão, deixa eu falar para você. Eu não sou teto na vida de ninguém aqui nesse lugar. Na minha vida, no meu ministério, eu não quero. Quer me usar de alguma forma, usa como base, como plataforma. Mas como teto não, para não limitar o que Deus tem na vida de alguém. Aí eu recebo essa provocação de ora pela minha questão financeira e eu estou sendo Jesus amado. Não estou no meio do caos financeiro, mas estou com um probleminha. Sabe o que vira?
vira que eu oro por aquela pessoa, pelo que o Senhor quer fazer na vida dela. E dali a poucos dias, essa pessoa retorna. E sim, tem alguns que retornam e dizem: pastor, aconteceu melhor do que eu esperava. Porque não era só o que eu precisava vender. Foi além disso, porque engatilhou outra venda e outra venda. Ah, então me resolveu os meus problemas também. Não. Pior que eu fico olhando, dizendo: Jesus amado, eu achei que tu me amava, tu ama meu irmão. Que eu orei por ele e ele ficou bom. E eu continuo com o meu problema. É porque não tem a ver comigo, tem a ver com você. Você fica procurando em mim filtros de manifestação de Deus na sua vida. Entenda, é o que eu libero sobre a sua vida. Quando você se faz disponível a isso, dando ouvidos a que eu estou dizendo, que eu estou liberando sobre a sua casa, você desfruta dessa prosperidade, desse cuidado. E às vezes eu falando não desfruto. Então eu tenho mágoa? Não, de maneira nenhuma. Porque eu aprendi desse jeito. Olha que interessante, isso parte de uma disciplina de Deus para a nossa vida. Disciplina é rotina, é ordem, é o correto, é o certo a ser feito, a referência sobre o movimento. Ainda que ela seja dolorosa, continua sendo para mim e para você uma expressão de amor. Quer ver um outro exemplo? Filhos que nunca receberam carinho dos seus pais. Ainda que você seja pai hoje. Um dia você foi só filho. Você vai ser filho para sempre. Mas hoje as suas obrigações como pai são maiores do que as suas considerações enquanto filho. Logo, quando vêm os filhos, você vai descobrir que você vai ter que dar para eles às vezes o que você não recebeu. De coisas que não lhe foram dadas. Se não lhe foram dadas, você vai ter que entender isso no Senhor, que é Pai, que é perfeito, que é maravilhoso. E vai ter que revelar a paternidade de Deus na vida dos seus filhos. Porque os filhos são herança do Senhor. Se são herança do Senhor, nós cuidamos dele para quem de direito. Agora, como dar o que não se recebeu? É onde você acessa esse lugar por fé e convicção, sabendo que ao acessar esse lugar, você vai criar uma rotina sobrenatural, dando o que não tem. Parece que a obrigação é dar o que tem, né? Não, eu não recebi, eu não tenho obrigação de dar. No reino de Deus, você tem obrigação de dar sim. Porque quando você acessa o coração do Senhor, agora você sabe mais do que todo mundo. Então você tem a obrigação de manifestar isso. Irmãos, tem coisas que me são geradas, situações que me são geradas me depreciando à minha volta. E eu fico pensando de que maneira reagir a isso. A coisa que mais me provoca, sabe qual é? Nunca faltar com a verdade. Nunca faltar com o entendimento. Nunca faltar com a verdade. Nunca faltar com o entendimento. Porque se eu falto com a verdade, eu estou ferindo princípios que não são meus, são eternos. Se eu falto com a verdade, eu estou ferindo princípios que não são meus, são eternos, porque eu recebi eles do Senhor. Olha que coisa interessante. Paulo repreendia Pedro pelo comportamento de Pedro ser quando estava com os gentios. Logo, quando os judeus, os da fé da sinagoga, quando se ajuntavam a estes, Pedro deixava os gentios de lado e ia ter com eles, como se não tivesse parte com esses homens, com essas mulheres que haviam se convertido e não eram da circuncisão. Quando Paulo traz esse reclame a Pedro, ele faz nesse contexto para que Pedro pondere a sua movimentação. Paulo poderia simplesmente dizer: não vou me indispor, porque tem gente ali no meio que é da minha comunidade de fé e aí eu vou gerar problema e pode ser que eu perca os irmãos. Paulo fala disso nas Escrituras abertamente. Agora olha que interessante. Paulo tinha Pedro por grande estima. Pedro tinha Paulo por grande estima.
ainda que divergissem, respeitavam um ao outro e eram verdadeiros nas suas falas e nas suas opiniões. Quanto mais você entender que a verdade é do Senhor e ela é absoluta, você vai tirar a sua verdade de jogo. Existem várias verdades. A verdade do Senhor é absoluta. Quando você conhece a verdade do Senhor e você não manifesta ela, você é omisso. Você está omitindo algo, você está sendo morno num assunto em que você deveria tomar partido. Você está sendo morno num assunto em que você deveria tomar partido. Deixa eu te falar uma coisa. Imagina que há uma questão e nessa questão você está do lado de quem afirma essa questão, dizendo eu faço parte disso. Logo existem outras pessoas que desafirmam o que você afirma. E essas pessoas que desafirmam e desdenham o que você afirma se tornam um eixo da sua movimentação. E você diz que está cooperando com isso, mas a sua vida está intimamente ligada com quem não afirma o que você diz estar vivendo. Logo, você também não está vivendo, porque você faz parte de um outro movimento, que não o que você diz afirmar. Entenda, seguir em paz com todos não é corromper costumes, valores. Seguir em paz com todos é entender que a paz de Cristo é quem deve governar. E se a paz de Cristo não for paz a todos, querido, o príncipe da paz se manifestará como Senhor da guerra. E quando de pacificação, o Senhor da guerra se apresentará como príncipe da paz. Entenda, o Senhor é suficiente em tudo. Quando o oleiro molda o vaso, ele aperta, gira, amassa, mas jamais destrói sem restaurar. Você está se sentindo assim? Escreve aí no chat, eu estou sendo amassado, pastor. Amassadinho. Deus quebra e faz o que tem que fazer para restaurar e reposicionar. Todo esse contexto de Deus na nossa vida fica claro, nós entendemos que assim somos nós nessa roda do processo. Muitas vezes a espera dói, mas no tempo certo floresce. O processo é o corredor que nos leva até a porta do novo. O processo é o corredor que nos leva até a porta do novo. E sim, a novidade de vida para você, a novidade de vida para sua casa, a novidade de vida para tudo que lhe diz respeito. E o Senhor, sempre Ele, fará mais do que pedimos ou do que pensamos. Mesmo que eu ande em meio ao frio, Eita, garoto. Mesmo que eu vá correndo sem direção, Ei, aleluia. Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que eu posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o teu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele.
cruz revela o teu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, Sim, Jesus. mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que eu posso sempre andar com ele. Eu sei que o teu amor é duradouro e é para sempre. É para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o teu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Eita glória! Tudo que há em mim, Tudo que há em mim. tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o teu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim, tudo que há em mim, tudo que há em mim. 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 Você sabia que você combina com Jesus? Tem tudo a ver com Ele. Tudo, 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 tudo. O nosso trabalho aqui, enquanto igreja, é te ajudar a se conectar de verdade, sem reservas. E encontrar nessa conexão o sobrenatural de Deus, presente no seu cotidiano, no seu dia a dia. Porque quanto mais você se dedicar a esse movimento do céu, você vai ser envolvido. Você vai ser envolvido por amor, envolvido por Jesus. Sua vida guardada, sua vida significada. De verdade, do que realmente importa. Escreve no chat aí. Tem tudo a ver com ele. Testemunha, irmão, rasga o verbo, diga, tem tudo a ver com ele. Quanto mais distante dele, mais você vai se sentir fora do propósito. Quanto mais próximo dele, mais você vai se sentir inserido e conectado no propósito. Porque quem foge do processo, foge do propósito. E no processo, Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Ele vai te ajudar. Acho que você precisa parar de andar pelos corredores do processo e sentar na janelinha e começar a observar o que está acontecendo à sua volta, com outros olhos. Por favor, sem despejos emocionais, seja intencional. Num ambiente onde ninguém quer nada a não ser a presença de Deus, tudo vai para o devido lugar.
A igreja do Senhor lida com vaidades desde a sua concepção, e antes mesmo dela lidava com vaidades absurdas, coisas terríveis. Ainda hoje essa é uma chaga de ser um representante de Deus na terra, falar por Deus, dizer que ouviu a Deus e manifestar isso de forma clara. Por favor, seja responsável. Não pegue a eternidade e filtre ela por um pequeno, momentâneo interesse. Deixa eu te falar, estou com 44 anos. Daqui a 20, 25, eu já vou estar... Acho que até lá eu já perdi cabelo, filho. Até lá eu já estou mais sem cabelo, eu acho. Vocês não têm um filtro aí para colocar um cabelo em mim? Milagre é só com Jesus. Milagre é só com Jesus? A produção disse aqui que milagre é só com Jesus. E a produção inteira aqui, no caso, é só o Thiago. Olha que coisa doida. Daqui a 20, 25, irmão, eu já quero estar só olhando a galerinha fluindo, cooperando. Eu quero não atrapalhar. O que vai querer, pastor? Não, acho que eu vou querer menos ainda. Hoje eu não quero muita coisa. Como que vai ser isso? Se lá na frente eu não estiver com o coração em constante progresso no que significa Jesus na minha vida. Quanto mais passar o tempo, mais parecido com Jesus eu tenho que ser. Ou seja, se eu estou inclinado a estar com Cristo agora, quanto mais passa o tempo, mais eu me lanço nesse lugar. E nisso há muito de Deus. Olha, tem um texto bem legal aqui, eu estou pesquisando aqui. Filipenses 1. Filipenses 1. Aqui esse versículo específico é o 23. Eu vou ler para você aqui. Quero ainda, irmãos, Filipenses 1:12. Se alguém puder colocar no chat para mim, Filipenses 1:12. Coloca para mim ali, a gente vai do 12 até o 26. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Irmãos, nesse contexto, eram estimulados por algemas. Seu líder estava preso. Alguns efetivamente, versículo 15, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Tinha uma galera que pegava o cenário de Paulo e depreciava o que o Evangelho significava na vida de Paulo. Paulo, nas suas debilidades, por um determinado grupo, não era afirmado. Um determinado grupo depreciava Paulo. Tratava pejorativamente a questão dele estar limitado. Por outro lado, havia outros irmãos que falavam ainda de uma forma mais ousada, porque sabia o porquê daquelas cadeias, o porquê daquelas prisões. Agora Paulo fala, entre uma coisa e outra coisa, todavia, versículo 18, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, eu sempre me regozijarei. Versículo 19, porque estou certo de que isto mesmo,
pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo não queria nada, filho. Estão falando, não estão falando, estão vendo, não estão vendo, estão afirmando, não estão afirmando. Ele está dizendo: o que importa é que Cristo seja engrandecido no meu corpo, no que me diz respeito, quer pela vida ou pela morte. Versículo 21. Portanto, para mim, o viver é Cristo. Preste atenção no contexto desse versículo. É bonito em para-choque de caminhão, mas sem entender, você está cometendo um equívoco. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, eu vivo para Ele, e se eu morro, eu fui. Está tudo no lucro, está tudo certo. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Entre viver e morrer, eu já estou até na dúvida. Olha que doido. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por que desse contexto, pastor? Para você entender que há um peso de glória em estar com o Senhor, e Paulo aqui nesse texto ele está em dúvida. Ele está dizendo: estou preso. O fato de estar preso não me diminui, eu sei o que eu fui chamado para fazer. Observo pessoas falando de Jesus, cada um pela sua motivação, o nome de Cristo está sendo pregado. No meio disso, observo que estar com Cristo é bom, permanecer aqui na carne também ainda há algo que tenha que ser feito. Porém, eu estou em dúvida se melhor para mim é morrer e estar com Ele, ou continuar exercendo o que me foi incumbido. Versículo 24 vem o desfecho sobre isso. Mas por vossa causa, diz Paulo, é mais necessário permanecer na carne. Talvez você tenha querido estar muito no espírito sem viver na carne, enfrentando realidade. Ou você quer andar na carne por causa de você e vai continuar dando tudo errado. Ou ande na carne, na sobriedade dos fatos, e seja luz no caminho de outras pessoas. Por vossa causa é necessário que eu permaneça na carne. Ele está dizendo: sei que eu vou morrer, mas eu ainda tenho certeza que tem coisa para fazer. Versículo 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Para o quê? Para o vosso progresso. Paulo está falando: morrer para mim é lucro, eu não vou morrer ainda, porque eu sei que eu posso cooperar e ajudar para o seu progresso. Aleluia! Deixa eu falar para você. Toma essa. Talvez a minha fala ofenda seus ouvidos, mas é necessário que você ouça determinadas coisas e melhore em relação às suas responsabilidades. Versículo 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo e alegria da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo, convosco. Paulo fala que num tempo específico, onde ele poderia considerar somente estar com Cristo, encontrou o senso de missão em permanecer com os irmãos. Se daqui a 20 anos eu tiver que militar causas em favor dos meus irmãos, estarei feliz fazendo o que precisa ser feito. Mas se em algum momento, filho, eu não entender mais isso, eu me retiro.
vou criar galinha num sítiozinho, vou dar nome para todas as galinhas. Provavelmente eu não vou matar e fazer ensopado de galinha, porque eu vou dar nome. Você sabe que tem galinha que tem cara de Mary Lou, não é? Tem galinha que tem nome específico. Você olha pra galinha e você enxerga o nome dela. Eu não vou servir. Talvez eu coma o ovo eu vou comer. Mas a galinha, nós vamos morrer de velha. Eu vou criar uns porquinhos. Vou dar nome pro porquinho também. Tem aquele filme do Baby, não tem? O porquinho vai ter nome. Eu vou ficar lá, Thiago. Vai ter internet do Elon Musk lá. Em nome de Jesus vai ter uma Hilux na garagem. Vai ter uns peixinhos lá no lago. Os filhos já desfrutando de tudo. Os netos tudo correndo. E aí eu vou cumprir a minha missão cuidando da minha casa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A questão é um contexto de utilidade. Talvez daqui a 20, 25 anos eu vou estar lá nos setentinhas só chorando, glorificando a Deus por tudo que Ele fez na minha família, na minha casa. Mas vou fazer isso com a responsabilidade de quem discerniu estação. Paulo discerne estações em Filipenses 1. E entenda, se há um motivo para estar e ficar, que esteja sobre nós a responsabilidade de viver isso de verdade. Se não há mais esse motivo, é melhor estar com o Senhor para viver o lucro de verdade que só Ele tem para nós. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amador, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade.
Aleluia. E reina o Espírito sobre a carne. Escute isso, nós já estamos indo para o final. O deserto não mata sonhos, ele mata ilusões. O deserto nunca matou sonho de ninguém, querido. Ele sempre matou ilusões. O processo não é castigo, é cuidado. Por favor, não filtre uma coisa pela outra. Não é castigo, é cuidado. Eu estou vivendo um processo de Deus. Glória a Deus por isso. Pastor, eu estou vivendo um processo de Deus. Glória a Deus, que é um processo de Deus na sua vida. Ele quer te levantar, por isso que Ele está permitindo esse processo na sua jornada. A estação difícil faz brotar raízes profundas, elas estão lá, logo elas vêm para fora. E o tempo que dói é o tempo que nos prepara. Não é o tempo da abundância que te prepara, não, querido, é o tempo que dói. Bora permitir esse cuidado de Deus na sua vida. Deus não desperdiça dores. Ele transforma cicatrizes em testemunho. E a pressa aborta o que a paciência tem tudo para fazer florescer. Por favor, não aborte o que Deus tem na sua vida. Deixe o Senhor fazer e te conduzir para lugares sobrenaturais. Permita os processos de Deus e não fuja. Deixa Ele moldar a sua vida. Ele quer que você entre no que Ele tem para você. Um povo saiu do Egito e não entrou na terra prometida, tiveram que morrer, porque não venceram o orgulho, não se sujeitaram aos processos. Somente aqueles que nasceram durante o processo é que entraram na terra prometida. Poucas foram as exceções. Você, não fique pensando que é exceção em tudo. Não espere morrer. Entre no que Deus tem para você. Jerusalém foi reconstruída diversas vezes, provando que Deus ama restaurar o que parece arruinado. A disciplina de Deus não nos envergonha, ela nos amadurece. E o barro jamais se moldará sozinho. Será a intervenção de Deus que nos formará e nos sustentará. E ao fim, o vaso carrega a marca do oleiro, não apenas sua própria forma. Tem marcas de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que elas não foram em vão. Você não é mais o mesmo. Jesus te deu um novo fôlego. Ele te deu um novo fôlego. Uma nova oportunidade. Ele fez isso com você. E vai continuar fazendo em todo o tempo. Amém? Escreve aí no chat, eu recebo essa palavra. Seja ousado, escreve em caixa alta. Eu recebo essa palavra. Que ela é transformadora, ela te faz permanecer. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus te levar adiante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, nós somos muito gratos por tudo que temos vivido. E torno a dizer, estamos em 3 aqui no estúdio hoje, mas representando toda uma comunidade de fé. Cada um na sua área, na sua movimentação, mas fazendo isso para que o nome de Jesus seja glorificado e o Evangelho chegue a mais e mais pessoas. Compreenda a estação e não tenha medo de vivê-la. Nós decidimos não ter medo de vivê-la, estamos enfrentando as estações. Ao enfrentarmos as estações, podemos descansar em quem Ele é, e Ele é o nosso Senhor. E nós somos gratos a todos que cooperam, ajudam, somam para que isso seja viável. Tem um QR Code aí na sua tela. Você está vendo aí, está no cantinho, QR Code, sutil. Se você está assistindo uma Smart TV, basta direcionar o seu celular e contribuir financeiramente para essa obra. Se você quiser também, na descrição desse vídeo, ou mesmo nos comentários, tem o Pix da Igreja Ibirapuera, @mevan.org.br.
Ou você pode acessar o nosso aplicativo na Apple Store ou no Google Play. Digita lá Mevan Ibirapuera, você vai ter acesso ao nosso aplicativo e lá dentro tem mais formas e outras maneiras de contribuição. Tudo fica registrado no seu usuário e nós recebemos através das plataformas digitais. Temos muitos compromissos, mas seguimos com o mesmo discurso e as mesmas falas, permitindo que os irmãos vivam isso de uma maneira extraordinária, sendo participantes do que Deus está promovendo. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que você possa viver as riquezas de Deus em tudo que lhe diz respeito, prosperando a sua vida e que todo o processo encontre significado e que o nome de Jesus seja glorificado na sua história, para você viver isso de uma forma intensa. Agradeço aos meus amigos, obrigado Tiago, obrigado Fio, obrigado a todos os irmãos que são representados aqui, nessa nossa mesa, em serviço em favor do reino. E vamos seguir com mais uma sequência de 3 lives, para que a gente esteja conectado, firmes com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.